Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje voltando de férias. Vocês devem ter visto que colocaram fogo na estátua do bandeirante Borba Gato lá em São Paulo. Esse assunto acabou gerando bastante debate nas redes sociais e na imprensa sobre o que deveríamos fazer com os monumentos de personagens que têm perfis complexos ou polêmicos. E é justamente sobre isso que iremos falar hoje. Afinal de contas, estátuas, monumentos, devemos preservar ou destruir? Antes de seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.200 inscritos. Muito obrigado a você que já se inscreveu nesse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não esquecer que eu deixo aqui embaixo na descrição as referências que eu uso para fazer o vídeo e também as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. E não, hoje eu não vou falar sobre os bandeirantes em si. O nosso ponto é sobre os monumentos e a sua importância na história e na memória coletiva. A palavra monumento é de origem grega e tem a ideia de você lembrar, trazer à memória, rememorar, justamente num sentido pedagógico de guiar, orientar. Os gregos tinham essa ideia de que a história, o passado, tinha esse caráter pedagógico. Era através do estudo do passado que nós poderíamos entender como ele funcionava e dessa forma prever os acontecimentos históricos do futuro e não repetir erros. Por mais que a palavra monumento seja de origem grega, nós já temos um monte de monumentos de várias sociedades, inclusive alguns da pré-história, justamente com esse caráter de rememorar, de deixar no presente algo que já aconteceu, concretizar, colocar no concreto algo que já passou e que deixou uma marca importante para aquela determinada sociedade. E isso é uma coisa muito importante porque o monumento ele não é feito no passado. Por mais que ele se refira ao passado, por mais que ele envolva algo que já aconteceu, o monumento ele fala mais sobre as pessoas que estão construindo aquele monumento, sobre as pessoas que querem manter a memória viva. Dessa forma, o monumento não se trata do passado, mas sim do presente de quem está ali, do contexto de quem construiu aquele monumento. E esses interesses são os mais vastos possíveis. Pode ser um governador que quer lembrar de determinado período histórico ou de determinada personalidade e vai lá fazer um monumento. Pode ser uma pressão civil de grupos que querem homenagear certa figura. Pode ser o simples resultado de uma política de Estado que quer fazer dos monumentos, das artes, propaganda para sustentar um regime. Pode ser inclusive uma demonstração artística, enfim, são os vários usos que a gente tem para alguém construir um monumento, mas não foge. O monumento é sobre o presente e com os bandeirantes isso não vai ser diferente. Afinal de contas, como eu digo inclusive no vídeo sobre esses monumentos de bandeirantes são criados em momento específico que as oligarquias paulistas, muitas vezes dentro do poder de São Paulo, estão ali querendo lembrar de uma narrativa heróica dos próprios paulistas. A ideia dos bandeirantes, desbravadores nacionais que criaram o território atual, que foram atrás de riquezas e fizeram cidades, criaram estradas, fizeram comércio. Essa ideia de um destino manifesto de que o São Paulo seria a locomotiva do Brasil, aquela que desde o período colonial desenvolvia o país e trazia riqueza. É nesse contexto que temos os movimentos de lembrar a ação dos bandeirantes que depois vão virar nomes de rodovias, de praças, vão fazer bustos, monumentos específicos em lugares de grande circulação de pessoas. É a ideia de se manter a memória dos bandeirantes viva. A questão é que muitas vezes esses monumentos tratam a história numa perspectiva muito factual, lembrando de grandes acontecimentos e grandes personalidades, e geralmente carregando uma imagem idealizada. Os bandeirantes, como no Monumento às Bandeiras, que está lá no Ibirapuera, ou no Monumento a Borba Gato, estão colocando os bandeirantes de forma bastante heróica, impávida, colossal, uma lembrança sólida, de concreto, que lembrasse e ressaltasse a importância dessas figuras para a história de São Paulo e também do Brasil. E isso a gente pode ver tanto nos bandeirantes, mas também em várias estátuas de várias personalidades históricas ou de acontecimentos históricos que carregam essa ideia de afirmar
romantizar alguma ideia, de trazer uma visão do passado muito idealizada. E nesse caso específico dos bandeirantes, tem toda uma problemática que, ao mesmo tempo que eles de fato desbravaram o Brasil, os territórios que não eram conhecidos, fizeram relações com indígenas, criaram cidades, eles também irão executar muitos indígenas, vão fazer redes de escravização, vão fazer disputas terríveis com os indígenas para capturarem novos territórios. Então são figuras complexas, como são todas as figuras que existem na história da humanidade. A questão é que se os bandeirantes, que fizeram de fato muitas coisas ruins, deveriam ter um espaço na memória social. Afinal de contas, esses monumentos deveriam ser mantidos, preservados, ou deveriam ser jogados abaixo porque a nossa sociedade não mais quer monumentos idealizados, ou que ressaltem a memória de figuras que, ao mesmo tempo que fizeram coisas positivas, também têm extermínio nas costas. A questão da memória, como salientada pelos historiadores Jacques Legoff, no seu clássico História e Memória, está constantemente em relação com as mudanças da sociedade. A gente não tem uma estagnação histórica. E por mais que a gente queira sim preservar monumentos, a gente tem que entender que a sociedade está constantemente mudando. É um grande pacto, é uma grande relação social. Os monumentos, eles têm um significado cultural inseridos em uma determinada sociedade e comunicando-se com um determinado contexto. É isso que a gente precisa entender. O Monumento das Bandeiras foi criado em um contexto, obedecendo certas demandas e tendo determinadas intenções. O nosso caminho aqui, o nosso próprio contexto, está certíssimo em revisitar esses monumentos e problematizá-los. Fazer, de fato, uma investigação sobre o porquê daqueles monumentos e se aquele monumento em específico se comunica com a nossa sociedade. Afinal de contas, a gente pode falar sim em preservar, mas o ponto é, esses monumentos precisam sempre estar em posição de destaque? Esses monumentos têm sempre que ser mantidos a qualquer custo nos lugares que eles foram postos? Não necessariamente, pelo menos na minha opinião. A gente tem sim que preservar os patrimônios, a gente tem sim que fazer um debate. E se o monumento tem essa intenção de trazer algo do passado à memória do presente, revisitar e debater é um excelente meio de você manter uma memória viva. Uma memória viva não tem que estar estagnada, intocada. Os monumentos, eles podem sim ser preservados. Eles devem ser preservados, inclusive, porque querendo ou não, a gente sempre tem que tentar manter as manifestações históricas. Já que assim, o sentido de algo ser positivo ou negativo varia com os nossos valores, e esses valores eles se comunicam com contextos. No caso dos bandeirantes, eu acho sim que a gente deveria preservar a figura de Borba Gato ou o Monumento às Bandeiras. Mas a gente deveria, na verdade, promover ações que são muito mais plurais do que simplesmente preservar ou destruir. A gente tem várias iniciativas que dão para se fazer, entre ir mandar para um museu, criar todo um novo contingente de memória histórica, com ações naquele monumento, na área onde ele foi construído. As expectativas são grandes e a gente tem sim que ressignificar aqueles monumentos, fazer a nossa sociedade se comunicar com o passado. Eu acho muito ruim o jacobinismo que acontece quando alguém põe fogo de maneira simplesmente do seu próprio interesse, ignorando que aquele monumento se comunica com um coletivo. E também eu critico bastante muitos historiadores que viram a queima do Monumento de Borba Gato e simplesmente passaram pano falando que é um sintoma dos tempos, que as pessoas estão ali comunicando com o poder público, já que não tem um debate apropriado. Bobagem. Tem como sim fazer esse debate e a gente não pode simplesmente apreciar, queimar monumentos simplesmente porque tem caráter negativo nas personalidades e nos acontecimentos de quem o monumento se refere. Eu acho então que a gente está sendo muito leviano quando simplesmente passa esse pano e a gente tem sim que aproveitar esses debates para fazer ações duradouras. As redes sociais são muito oportunas para a gente fazer isso. E se eu mesmo, um historiador do Triângulo Mineiro, estou aqui falando um pouquinho sobre o que eu penso da queima de monumentos, eu acredito que a gente deveria sim povoar mais o ambiente público e trazer um debate rico que não acabe colocando os monumentos em cinzas. Afinal de contas, e se daqui 200, 300 anos, os outros povos simplesmente resolvam destruir alguns dos monumentos que esses defensores da queima do Borba Gato de hoje apreciam, como vai ser? Aquele que se casa com uma época acaba ficando viúva na outra. E é isso, galera.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Muita gente me mandou mensagem durante as minhas férias pedindo uma opinião minha sobre o incidente do monumento. Está aqui a minha opinião em forma de vídeo, que eu acho um momento importantíssimo para falar sobre esse tema, que é sobre a preservação do patrimônio. E me digam aí nos comentários se curtiram, se concordam comigo, se discordam, por quê. Vamos estimular o debate, porque eu sei que o debate está em aberto e que eu sou apenas uma voz e eu gostaria muito de ouvir a sua. Agora, efetivamente, retornamos ao canal, então esperem segunda-feira mais um vídeo quentinho, direto do forno. Até lá!